E nos próximos capítulos da novela Mulheres de Areia, Wanderley aparece morto e, por amor a Marcos, Ruth acaba confessando que foi ela a responsável pelo assassinato. Porém, Marcos não acredita que ela foi capaz de cometer o crime e resolve pressioná-la para descobrir a verdade. Ruth está deitada quando Marcos entra e diz: "Escuta, amor, desculpa eu insistir nesse assunto, mas você não vai conseguir fugir da imprensa a vida toda. Você precisa se preparar quando vierem te fazer alguma pergunta. E eu conheço esse pessoal. Eles não vão descansar, enquanto eles não tiverem 2 palavras suas ou minhas." E Ruth fala: "Eu sei." E Marcos diz: "E a verdade é que eu tenho muita pouca coisa para dizer. E você ainda não se abriu comigo." E Ruth fala: "O que eu tinha para dizer, eu já disse ao delegado." E insistindo, Marcos diz: "Amor, e eu? Fico de fora? Eu tenho direito de saber. Eu preciso saber. Eu tenho que saber." E Ruth pede dizendo: "Ai, Marcos, me deixa esquecer isso, pelo menos até o julgamento." E Marcos fala: "Tá certo, mas a gente tem que conversar." Ruth então se deita no colo dele e diz: "Quando eu penso que eles iam te acusar." E Marcos fala: "É impossível." E firme, Ruth diz: Iam sim porque eles encontraram seu revólver." E Marcos fala: As provas estavam contra mim." Ruth, nessa hora, se levanta e diz: "Marcos, aconteça o que acontecer, eu quero que você saiba que eu te amo, como eu nunca amei ninguém em toda a minha vida." E Marcos fala: "Eu também te amo. Agora, voltando ao assunto, quando você atirou no Wanderley, você estava usando luvas?" E Ruth responde: "Não." E insistindo, Marcos pergunta: "Tem certeza?" E ela responde: "Tenho." Marcos fica pensativo e fala: "E quando você atirou o revólver na água, também não usou luvas?" E ela responde: "Não, por quê?" E Marcos diz: "Porque não havia impressões digitais no revólver." E Ruth fala: Isso é porque o revólver ficou perto da água e as impressões digitais sumiram." E Marcos diz: "O revólver não estava perto da água." E Ruth fala: "Ai, meu Deus, por que tanta pergunta?" E Marcos responde: "Amor, eu preciso saber." E Ruth diz: "Mas eu quero esquecer. Eu não quero mais falar nisso, Marcos." E ele fala: "Pelo amor de Deus, a gente sempre falou tudo um pro outro." E Ruth diz: "Mas eu não quero falar. Eu quero esquecer. Tá bem?" E insistindo, Marcos fala: "Amor, eu preciso saber." E firme, Ruth diz: "Não precisa não, Marcos. Não precisa." Nisso, Clarita entra no quarto e Ruth fala: "Encerra esse assunto, tá? Pelo amor de Deus." Ela então sai do quarto e Clarita pergunta: "O que foi?" E Marcos responde: "Não foi ela. Não foi a Ruth que matou o Wanderley." Clarita ri surpresa e diz: "Marcos, então ela fez isso para te salvar." E ele fala surpreso: "Me salvar? Me salvar do quê?" E Clarita diz: "Meu Deus do céu, ela teve medo que acusassem você, Marcos." E ele fala: "Mas isso é loucura. Como
é que eu poderia ser acusado de um crime que eu não cometi? E Clarita diz: e depois que eu cometi aquela bobagem, eu quase incriminei você. E Marcos fala: pelo amor de Deus, para de se culpar. Por favor, você não podia me prejudicar. E Clarita diz: Marcos, como você é amado, meu filho. A Ruth confessou um crime que ela não cometeu. E ele fala: não é possível. Não é possível. Ela se acusou por minha causa. E Clarita diz: é, Marcos, foi exatamente isso que ela fez. E ele fala: bem, pensando bem, todas as provas estavam contra mim. O revólver, as perguntas que o delegado insinuavam a fazer. Ela ficou com medo quando ele me intimou de volta e se entregou. E Clarita pergunta: e agora? E Marcos diz: só pode ser isso. Só pode ser isso, meu Deus. Como é que eu não pensei nisso antes? E Clarita fala: meu filho, não podia. Todo mundo acreditou. E Marcos diz: então era isso. Por isso que ela não queria falar nada comigo. E Clarita fala: e eu andei fazendo algumas perguntas, mas ela desconversou. Ela fez isso para proteger você, Marcos. Meu Deus, um amor assim não existe mais. É a coisa mais linda que eu já vi na minha vida, filho. E então, eles se abraçam. Enquanto isso, Ruth está sentada na sala, quando Marcos aparece e diz: Ruth, Ruth, pelo amor de Deus, por que você fez isso? E ela pergunta: isso o quê? E Marcos responde: você sabe o quê? Me fala por quê. Amor, que loucura! Isso é uma loucura! E Ruth fala: eu não sei do que você está falando, Marcos. E ele diz: você não matou o Vanderlei. Eu tenho certeza. Se acusou por quê? Você sabe o que pode te acontecer? Você tem ideia dos acontecimentos? Você confessou uma coisa que não fez. E Ruth fala: eles iam te prender. Iam sim. Eles acharam o seu revólver. E Marcos diz: e daí? Eu me defendia e provava que não tinha sido eu. Meu amor, quer dizer que você nem viu o Vanderlei e nem pegou no revólver? E Ruth responde: não, eu nunca peguei em uma arma. E Marcos fala: ai, meu Deus do céu, então a polícia vai ter que continuar a investigar de qualquer maneira. Meu amor, eu não mereço isso que você fez por mim. Marcos a abraça e Ruth diz: merece, merece sim. Eu sei que se fosse o contrário, você faria a mesma coisa. E Marcos fala: sempre. Ele então a beija e termina dizendo: eu te amo demais. E aí me conta, o que vocês acharam aí dessa atitude da Ruth de se incriminar somente para proteger o Marcos? Se fosse vocês no lugar dela, fariam essa mesma loucura que ela fez por amor? E o Marcos, vocês acham que ele faria o mesmo pela Ruth se fosse uma situação ao contrário? Enfim, me deixa sua opinião aqui embaixo, que eu vou adorar saber. E antes de você ir embora, por favor, já me deixa aquele like, que me ajuda demais. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações, pois assim, sempre que eu lançar um vídeo novo por aqui, o YouTube vai sempre te avisar e você vai ficar por dentro de tudo que acontece em Mulheres de Areia. Então foi esse o vídeo de hoje. Um super beijo, até o próximo e tchau!